Sejam bem-vindos à Academia de Bay, uma academia de vida agora também em sua casa. Hoje, na rubrica Grandes Obras, Grandes Filmes, trazemos um filme espanhol de um autor que é de topo. Estamos a falar de Pedro Almodóvar com o filme Hable con ella, em português, Fale com ela. Pedro Almodóvar é sem dúvida o realizador espanhol com mais nome, com mais reconhecimento um pouco por todo o mundo. Ele vem na linha de nomes como Buñuel, como Carlos Saura também, Amenábar nem tanto, mas também é um bom realizador, mas sem dúvida que Almodóvar é aquele nome mais sonante do cinema espanhol. Ele é interessante porquê? Porque ele faz filmes originais, não é? Anteriormente já falámos aqui de obras que foram baseadas em livros. Neste caso, Almodóvar faz guiões originais, quer dizer que não havia uma referência escrita anteriormente, não é? Por isso mesmo, ele escreve diretamente para um meio que é visual, que é o cinema. Portanto, isso creio que acaba por dar-lhe um peso e uma carga visual, estética superior, ou pelo menos diferente, vá lá, dos outros realizadores. Este filme em particular, Fale com ela, saiu em 2002 e veio a ganhar um Oscar em 2003. O Oscar lá está para melhor guião original. A história basicamente é esta. Pedro Almodóvar é conhecido por tratar temas ligados à mulher. E fala muito bem, é provavelmente aquele que melhor fala sobre as mulheres. No entanto, neste filme temos dois personagens masculinos a conduzir a história. No caso temos a personagem de Benigno Martín e também temos a personagem de Marco Zuluaga. Estes dois é que vão nos contar a história. Vamos ver o filme através dos seus olhos. No entanto, como diz o título, fale com ela. Parece de alguma forma aqui Almodóvar quer ensinar os homens a falarem com elas. Portanto, de alguma forma ele subverte as coisas e a sua intenção, que está sempre presente nos seus filmes, mantém-se. O ponto principal são sempre as mulheres. Pois bem, Benigno é um enfermeiro que cuida de pacientes em coma. Já Marco é um escritor. Não é um escritor qualquer, é um escritor que escreve guias de viagem. Portanto, é alguém que gosta muito de viajar pelo mundo. Já Benigno é o oposto. É alguém que nunca saiu de Espanha, provavelmente nunca saiu de Madrid, onde o filme se passa. É alguém mais comedido, é alguém mais tímido. Já Marco é alguém viajado, um pouco também tímido ou reservado. Olha lá, diferente, é reservado. E os dois fazem um par muito interessante. Ambos vão influenciar, vão aprender, vão ensinar algo um ao outro, o que torna esta dinâmica interessante. Olha lá. O primeiro encontro entre Benigno e Marco é no teatro. E aliás, já vou tocar nessa questão de teatro mais daqui para a frente. Benigno é um enfermeiro que cuida de pacientes em estado de coma profundo numa clínica. Já Marco é levado à clínica porque a sua namorada, na altura, que é uma toureira, Lídia, acabou por ser atacada por um touro na arena e então ficou em estado de coma. Marco tem uma grande incapacidade em comunicar com Lídia. Ele não sabe o que fazer, até porque estavam a namorar há pouco tempo, então há pouca intimidade e ele sente-se constrangido a comunicar com ela, a falar com ela. Já Benigno, uma vez que é a sua profissão, e antes mesmo de ser a profissão, ele sempre cuidou da mãe, não é? Até ela falecer meses antes. Então ele tem uma certa facilidade em comunicar com quem não pode responder. Já com as pessoas, diretamente, ele já não é assim tão bom, mas com quem está no estado de coma, ele comunica, ele cuida, e então ele de alguma forma vai ensinar o Marco a cuidar de quem está num estado vegetativo, por assim dizer, e Marco, de alguma forma, puxa por ele e procura desenvolver algumas capacidades em Benigno, de modo a que ele consiga comunicar com quem ainda está vivo e ativo. A personagem de Benigno, aliás, Almodóvar é conhecido por criar sempre personagens muito marcantes em todos os seus filmes, e esta personagem também é sui generis. Sui generis porquê? Porque Benigno, de Benigno só tem o nome, não é? Vemos no final, por assim dizer, ele tem alguns problemas mentais, os quais vamos aperceber ao longo do filme. É que ele desenvolve aquilo começa por ser um amor platónico por uma bailarina chamada Alicia, que dança num estúdio em frente ao apartamento. No entanto, mais tarde ele
fica obcecado por ela, acaba por seguir, acaba até mesmo por invadir a sua privacidade. Mas quer o destino que Alicia sofre um acidente e vai parar aonde? A clínica onde Benigno trabalha. E aí é ouro sobre azul para ele, pois que Benigno vem então à oportunidade de poder cuidar, de demonstrar o seu amor para com Alicia. Mas como vemos, é um amor unilateral. Isso vai dar que falar. Então, ao longo do filme, vamos tendo o desenrolar de um relacionamento deste quarteto disfuncional. Por um lado, Marco, que escreve e se expressa bem com palavras escritas, mas que não consegue expressar-se verbalmente pela pessoa por quem está apaixonado. Isto talvez também porque venha descobrir que foi traído. Um pouco antes de acontecer esse acidente, esse desastre com Lídia, a toureira, não é? Ele foi traído. Então isto causa algum desconforto entre ele. Já do outro lado, temos então Benigno, que ama de forma obsessiva e de forma, digamos, doentia a Alicia, esta bailarina de balé, que não consegue responder. Que não consegue dar-lhe ou manifestar a sua... não consegue demonstrar alguma reciprocidade em relação ao amor de Benigno. Deste elenco fazem parte atores que não são assim tão conhecidos do público em geral, ou do público, se calhar aqui no nosso país, mas que têm algum peso. Por exemplo, o Dario Gradinetti, que é um argentino que faz de Marco. É alguém que é muito bom, interessa ver um pouco o trabalho dele. O nome mais sonante provavelmente é mesmo o de Javier Carmen. Javier Carmen é um ator que pode ser visto agora na série, tanto na Young Pope, onde contracena com Jude Law, mas também em New Pope, onde contracena com John Malkovich. A intertextualidade dentro deste filme em particular permite-nos o quê? Que nós tenhamos outras áreas da arte, não é? De comunicação, dentro do próprio filme. Que tenhamos referências a outros trabalhos extra, fale com ela, não é? Fora deste universo em particular. Por exemplo, temos videodança, temos performances também de teatro e temos até uma curta-metragem dentro do filme. A curta-metragem que nós vemos é baseada num filme de 1957 chamado The Incredible Shrinking Man. Este filme de 1957 conta a história de um homem que encolhe e é usado por Pedro Almodóvar de forma metafórica para mostrar o relacionamento de Benigno, o enfermeiro, com a sua paciente, que é Alicia, interpretada por Leonora Whiteling. Este filme é mais aconselhável a maiores de 18, pois que tem algumas cenas que podem ferir a suscetibilidade de algumas pessoas, então convém ser adulto para poder ver e compreender bem as metáforas que aqui são usadas. Neste caso, a curta-metragem The Incredible Shrinking Man é uma metáfora para mostrar o relacionamento de Benigno com a sua paciente Alicia, que é interpretada por Sarah Whiteling, que para os estudantes de Direito pode ser muito interessante analisar a questão de que acaba por haver uma violação, acaba por haver estupro, pois que Benigno, nós depois percebemos mais para a frente, acaba por exacerbar os seus sentimentos por Alicia e acaba por envolver-se com ela. Ela está num estado de coma, portanto, ela não tem como reagir, não tem como impedir ou como aceitar. Portanto, quer dizer que foi contra a sua vontade. Mas isto é uma questão de direito que pode ser interessante analisar-se também desse ponto de vista, tentar-se perceber até que ponto é que não é. É um caso de estudo. Que nesta curta-metragem, da qual falei há pouco, que foi denominada de O Amante Minguante, não é? Baseada no The Incredible Shrinking Man, ela é interpretada por Paz Vega. Paz Vega é outro nome de uma atriz que vai trabalhar com Almodóvar e também uma atriz espanhola conhecida. É interessante que ela, anteriormente, creio que em 2001, havia participado num filme chamado Sexo e Lúcia. E nele, naturalmente, era um filme de cariz assim mais erótico, se é que assim podemos dizer. E então é interessante que Almodóvar, novamente, esta questão metalinguística, esta questão da intertextualidade, vá buscar esta atriz para entrar nesta curta-metragem dentro do seu filme. Não é? Ele sempre aqui. E há outros elementos de intertextualidade também. Muitas referências, por exemplo, a Hitchcock.
que ele faz não só neste, mas em vários filmes. Em termos do trabalho de equipa, Pedro Almodóvar trabalha há muito tempo com o seu irmão Agustín Almodóvar, que é o produtor dos seus filmes, e com um grupo de atores que pode falhar um ou dois, mas geralmente ele povoam os vários filmes de Pedro Almodóvar. Daí que façam breves passagens chamados cameos, não é? Nos seus diversos filmes. Neste caso, uma atriz estava muito ansiosa por trabalhar com Pedro Almodóvar, é a atriz Leonor Watling. Só que acontece que foi-lhe dado o papel de Alicia. Temos breves soslaios dela dançar, dela andar, ainda conversar um bocadinho com Benigno, e depois vem o coma. Então, grande parte do filme, ela passa-o deitado. Então ela conta que passou mais de um mês a fazer as cenas dela deitada, e em como foi um grande desafio para ela poder mostrar alguma emoção. Quer dizer, sem abrir a boca para falar, sem pestanejar, sem sorrir, sem chorar, mas ela tinha de alguma forma de reagir às deixas, não é? Às falas que eram dadas pelos outros atores. Ela diz que passou um mês inteiro de olhos fechados, mas a ouvir tudo que passava à sua volta. E tentava de alguma forma que, sem falar, que transmitir, não é? Responder ao acting dos outros atores. Se conseguiu ou não, isso fica a seu critério. Tenho de ver o filme para poder confirmar, mas é um facto curioso. Outra curiosidade é também o facto de que há sim uma breve picada, um breve espicaçar de Almodóvar ao tema dos mass media, né? Do tratamento que dão a casos chamados mediáticos, não é? De alguma forma escandalosos. E isso vê-se na interação que Marco tem com a senhoria ou com a senhora que cuida do prédio onde Benigno vivia, não é? Ele já está preso, ele vai lá visitar e ela sente-se ultrajada porque os mídias não trataram este caso com algum sensacionalismo. É de alguma forma um sinal dos tempos em que a expectativa das pessoas é realmente que tudo o que fazem, o pouco e o nada, que também seja publicitado e que seja de conhecer, ainda que não tenha qualquer tipo de interesse nacional. A mise-en-scène de Almodóvar é algo também a ser estudado com muito cuidado, algo a ser apreciado. A forma como ele escolhe as cores dos seus filmes, aquilo que vai povoar os cenários, a forma como as personagens vestem, os cortes de cabelo, o ter barba, não ter barba, são tudo pormenores muito interessantes. Ele gosta muito de cores, por exemplo, quentes, como o vermelho, como o amarelo. Há quem diga que tem a ver com o facto de serem as cores de Espanha, mas também são as cores, realmente cores quentes, que mostram a sua paixão pela vida, a sua paixão pelo cinema e pelas suas personagens. Ela é alguém que faz personagens, constrói-nas de uma forma muito particular. Nota-se que ele respeita cada personagem que ele desenvolve. E é interessante notar que para ele não há personagens feias. E ele pode dizer-se que é aquela pessoa que melhor consegue mostrar a beleza até de quem aparentemente, segundo os padrões vigentes, é considerado como feio. Alguém possa ter um nariz mais desproporcionado, uns olhos, o que for, mas ele trata de tal forma que nos faz olhar para essa personagem, para as suas ações, com alguma empatia. E isso sim quer dizer que ele é um bom realizador, porque ele consegue nos colocar nos pés no lugar da outra personagem. Isto é, consegue nos fazer perceber as coisas do ponto de vista do outro. E creio que é esse o lugar do cinema, é o lugar do outro. De alguma forma, e para aqueles que gostam mais de psicologia, este filme também pode ser interessante no sentido de estudar a questão da solidão e da loucura. Até que ponto é que a solidão é o primeiro degrau para a loucura, ou se calhar para a inspiração apenas. Mas é um caso a ser estudado. Isto vê-se bastante na forma como duas personagens que são solitárias, mas que têm caminhos diferentes. Um mais grounded, né, com a realidade, um mais realista, que é Marco, e outro que, tem uma forma de ver as coisas mais fora do normal, se podemos dizer, que é a personagem de Benigno. Então, hable con ella, fale com ela, é uma narrativa pouco convencional, aliás, como só Almodóvar sabe fazer. Lembrar que Almodóvar é autodidata. Ele não passou por nenhuma escola de cinema para aprender a escrever ou aprender a filmar. Ele aprendeu fazendo, não é?
Ele também canta um pouco, então toda essa paixão, toda essa forma de estar, toda essa forma inconvencional ou pouco convencional de fazer as coisas está presente nos seus filmes, na forma como estrutura, e o inesperado pode acontecer ao virar da esquina. Realmente é isso. No filme de Almodóvar, em especial neste, isso acontece. Nós nunca sabemos como será a próxima cena. Nós nunca sabemos como é que a personagem vai reagir. Como é que aquele mundo pode ou não sobreviver após uma ação de um personagem. Então é realmente um caso de estudo muito especial. Este filme em particular é um elogio, digamos que, se os outros filmes costumam ser um elogio à mente humana, em especial à mente feminina, este filme pode dizer-se que é um elogio ao corpo e à sexualidade feminina. Então lanço aqui o desafio, se ainda não viu, que possa ver, e se já viu, possa rever este belíssimo filme de Pedro Almodóvar 2002, que vai ganhar o Oscar para melhor guião original em 2003. E lembrar que ele também esteve nomeado para o Oscar de melhor realizador. Não ganhou nessa categoria, mas esteve nomeado. Este é, na verdade, um filme metalinguístico, não é? Isto é, que tem muita intertextualidade. E então é um filme inteligente, é um filme bem pensado, bem vivido, para maiores de 18, de preferência, ou então ver com um adulto ao lado a poder ir explicando algumas coisas que possam suscitar perguntas um pouco mais difíceis, talvez. Mas lá está, é um convite então para descobrir ou redescobrir o cinema de Almodóvar, ele que é provavelmente o nome mais sonante do cinema espanhol. Já tem mais de 70 anos ele, mas continua a dar que falar, continua a partilhar um pouco da sua visão sobre o mundo, da sua visão sobre si mesmo, da sua visão sobre a mulher, de uma maneira única, de uma maneira realmente recomendável. Eu sou Esmeralda Batista, este é o Grandes Obras, Grandes Filmes. Eu prometo voltar brevemente com mais um novo filme. Até lá!